Tá ótimo. Pode começar. Vou só entrar aqui pelo meu computador para eu poder. Thaís, lembra de que a gente falou semana passada? Me lembro. Muito bem. Muito show. Falamos da anatomia da unha, não é isso? Tu falou, foi do... Foi, eu lembro. Falou sobre o leito, não foi? Foi. Hipotém. Isso aí. É que é muito de falar. Hiponíqueo. Mas é normal. É porque vocês ainda estão se familiarizando com os nomes. Menina, quero saber cadê as outras. Eu sou doida para botar um fundo aqui que ensinaram. A pessoa fica num fundo aqui, acho tão legal. Eu tô tentando aqui. Eu tava conversando com a minha na ajeitar a unha dela. Aí, um dia, eu tava até me lembrando, né? Um dia ela falou assim, ó, Thaís, eu ia pintar a unha dela, né? Ela disse, não, Thaís, deixa a minha unha respirar. Aí eu disse, tá certo. Aí eu tava me lembrando, né? Aí quando foi domingo, eu fui ajeitar as unhas dela, aí ela disse assim, eu falei assim, você unha respira? Aí diz ela, respira, não? Assim, não, a minha professora disse que não respira, não. Ela, Muito bem. É desse jeito. E aí você vai se familiarizando, você vai repassando para as pessoas aquilo que você aprende. E aí, como você repassa, tende a você sempre aprender mais e mais. A gente costuma aprender sempre mais exatamente quando nós repassamos aquilo que nós aprendemos, sabe? Fica bem mais fácil. E aí você vai repassando assim, com essa força, com essa garra. E aí o pessoal vai começando a entender. E aí fica bem bacana. Deixa eu só... acho que eu já vou dar início. E as outras vão pegando depois. Só um negócio aqui nos meus olhos que tá arrudando. Mas vamos lá, né? Como nós havíamos falado semana passada, hoje nós iremos falar a respeito de doenças das unhas, tá? Semana passada nós vimos a respeito da anatomia, né? E hoje nós vamos falar um pouco das doenças das unhas, porque algumas doenças, na realidade, não são nem propriamente doenças das unhas, mas são alguns sinais que as unhas dão através de determinadas doenças. Como um exemplo, por que é que geralmente um leito ele pode descolar, a lâmina ungueal pode descolar do leito ungueal? Isso é um dos sintomas. Por que é que pode haver aquele espaçamento esbranquiçado, que são aquelas manchinhas branquinhas que tem na unha, sabe? Que antigamente o pessoal dizia que era mentira, né? Não, aquilo ali nós chamamos de espaçamento, tá? Mas é como se fosse bolhas de ar, né? Que é como se entrasse na corrente sanguínea no momento não bem na corrente sanguínea, mas no momento da matriz fazer essa confecção, né? Vamos se dizer assim, da lâmina ungueal, houvesse uma criação de bolha de ar, né? E aí ela repassa para a unha, é onde aparece aquelas manchinhas branquinhas. A Eliane entrou. Bom dia, Eliane. Eu já comecei, ela ainda não está me ouvindo. Ela está conectando aqui o áudio, mas eu vou dar continuidade. Então, aquelas bolinhas brancas aparecem, aquelas manchinhas brancas. E aquilo dali, juntamente com o descolamento do leito ungueal, da lâmina ungueal,
pode ser um sinônimo de... Pode ser um sinônimo, ó. Sinônimo, eu me ignoto de sinônimo e falei sinônimo. Pode ser uma característica da doença de tireoide, tá? Por quê? Porque a tireoide, ela agora tá conseguindo entrar. Bom dia, Eliane. Eliane. Já dei início, tá? Mas tá com 2 minutinhos só. E aí você vai conseguir pegar a aula direitinho, tá? Bem-vinda. Bom dia. Como eu estava falando agora há pouco, então, por quê? Porque a doença da tireoide, ela é uma doença que mexe com a questão hormonal. Lembra que na semana passada eu disse para vocês que um dos fatores de crescimento da unha era alimentação, eram cuidados, entrava na questão hereditária e entrava também na questão hormonal? Então, o que é que acontece? Quando a doença, a tireoide, ela é uma doença exatamente hormonal, ela é uma glândula hormonal que fica aqui mais ou menos na região do pescoço, se eu não me engano, e ela é responsável, eu não me lembro mais ou menos muito bem o que é, eu sei que ela mexe com cálcio, sei que ela mexe com vitamina D e mexe com alguns hormônios, né? Na maioria dos casos é dado em mulheres, mas tem alguns homens também que têm a tireoide. Quando ela é no início, ela é diagnosticada apenas como uma doença, mas tem pessoas que não conseguem diagnosticar mais rápido e aí ela realmente vira um câncer, né? Mas é algo tratável. Então, a doença da tireoide, ela tem essa função de... Deixa eu só ver aqui se eu consigo colocar aqui. Eu tinha essa imagem aqui. Então, a doença da tireoide, ela tem essa questão de... Não, não tá aqui. De fazer com que o leito, ele descole, vamos dizer assim, da matriz ungueal, certo? E aí, nesse caso, é uma das doenças. Outra doença muito comum que nós conseguimos saber também pelas unhas, alguns médicos utilizam, não que utilizam essa característica, mas é interessante que você saiba, né? No caso, o problema cardiovascular. Como é que ele aparece na unha? Ele vai aparecer na unha com manchas de sangue, tá? Eu vou mostrar aqui na apostila de vocês, que essas imagens eu não tenho delas, só tenho na apostila, porque o material que eu tenho é um pouco mais avançado do que esse. Só um minuto, peraí, deixa eu só pegar aqui. Eu vou falando aqui para vocês só enquanto meu filho pega ali minha apostila, que eu não trouxe ela para cá. Então, o que é que acontece? Acho que mais alguém entrou na sala. Então, chama-se doença por estilhaço, tá? A minha apostila. É umas manchinhas de sangue que dá na unha, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Minha apostila. Essa rosinha aí. Lilás. O livro que eu dou aula. Só um minuto, gente. Vou só pegar aqui.
Valet. Não tá dando para te ouvir, meu amor. Teu áudio tá cortado. Tu tá falando e ninguém tá te ouvindo. Tá me ouvindo agora? Agora tá dando para ouvir. Eu com aquele silêncio, repete tudo que tu tava falando. Gente, ó, obrigada, ó. Essa daqui, ó, é a unha que eu tava falando para vocês da tireoide. Tá vendo, ó? O espaçamento aqui, que é exatamente o descolamento, ó, entre o leito e a lâmina, tá? Ó, bem aqui. Assim fica, e os espaçamentos branquinhos que eu tava falando, tá? Assim fica a questão da unha quando ela tem tireoide, o descolamento entre o leito e a lâmina ungueal, tá? Aí aqui, que eu tava falando, mostrando novamente, é o problema cardiovascular, tá certo? Ó, olha só, tá vendo? Ó, que são as linhas por estilhaço. Isso aqui são estilhaços de sangue, tá? São rajadas de sangue, tá? E são exatamente quando a pessoa tem problemas cardíacos. Essa outra imagenzinha aqui, ó, é um problema congênito também de coração, tá certo? A unha da pessoa, ela fica exatamente assim, com essa anomalia nos dedos, na ponta dos dedos. Não é que quando você vê todas essas características, você vai diagnosticar a doença da pessoa. Eu tenho alunas, e a maioria, às vezes, eu tô falando, aí começa a ficar assim, ó, nas unhas, ó. Aí começa a olhar, aí uma vai e diz assim, vale, o meu marido tem a unha desse, vale, ele tá com diabetes, ele tá com não sei o quê. Não, não é que assim que vocês vejam essas características, vocês vão dar o diagnóstico da pessoa de doença, não, e nem de morte. A gente simplesmente sabe que as unhas elas têm uma importância tão grande que, sim, algumas doenças podem começar um diagnóstico pelas unhas, tá? Por quê? Porque as unhas, por serem extremidade do corpo, o que é que acontece? Se ela necessita de vitaminas, se ela necessita de aminoácidos, se ela necessita de queratina, na falta desse, como é que eu vou dizer? Pronto, vocês vão entender melhor. A unha azulada é aqui, ó. É porque aqui a imagem é bem fraquinha. Vocês não vão conseguir identificar. Mas a unha, quando ela é azulada, meio arroxeada, isso significa que essa pessoa, ela tem problemas pulmonares. Ou seja, ela tem problema respiratório, certo? Aí vocês vão conseguir entender melhor o que eu estava querendo dizer. Se a pessoa, se você sabe que as suas unhas são extremidade do seu corpo, o que é que acontece? Se está faltando algo, por ser extremidade, vai faltar naquele local. Então, um problema respiratório, eu necessito de oxigênio. Então, se o meu corpo, se o meu pulmão não está gerando oxigênio juntamente com a minha narina que eu inspiro e expiro, se o meu pulmão não está gerando oxigênio suficiente, o meu corpo, por completo, alguma parte vai começar a sofrer esse dano. Por isso que quando uma pessoa ela vai fazer cirurgia, ela não pode estar com as unhas esmaltadas. Por quê? Porque as unhas, por serem extremidade, o médico já vai saber que aquela pessoa já está ficando sem oxigênio. Por quê? Porque as unhas elas vão começar a ficar roxeadas, tá? Às vezes fica até assim aquela coisa mais preta. Entendem? Por quê? Porque na falta de vitamina, na falta de oxigênio, referente a sangue, corrente sanguínea, as extremidades vão começar a demonstrar. Então, alguns médicos utilizam, sim, as unhas como princípios para diagnosticar algumas doenças. É como eu estou dizendo, não que você vá olhar como manicure e vá dar o diagnóstico. Não, mas você, com informações, você buscando conhecimento, você vendo determinadas coisas, você vai fazer o quê? Você vai começar a falar para o teu cliente, olha, tenta buscar. Aí a cliente, o que é que acontece?
cliente quer logo uma solução. A cliente, ela sempre vai querer solução partindo da manicure. Nossa, por que que a minha unha não cresce? Por que que a minha unha acontece isso? Por que que a minha unha acontece aquilo? Aí você vai começar. Olha, você tá fazendo isso, você mexe com isso, você mexe com aquilo outro. Ah, não conheço. Pronto. Você tem que ver como é que tá a sua alimentação, né? Você tem que ver, aí você vai começar a dizer, procure um médico, aquela coisa toda. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma cliente que ela já fazia alongamento comigo, já faziam quase 2 anos. E aí, ela, da última vez, eu coloquei a unha dela num dia, 3 dias depois, ela teve descolamento. Praticamente que 80% a 90% do alongamento. O alongamento, junto com o leito da unha dela, descolou da lâmina do leito ungueal. A lâmina descolou do leito ungueal. E aí ela me chamou, me mostrou, me mandou a foto. Fui na casa dela, porque eu atendo a domicílio. Fui na casa dela, tal, fui ver. Eu disse, olha, fui bem franca com ela. Isso aqui foi um descolamento, assim, expliquei tudo pra ela. Mas por que pode estar acontecendo isso? Eu disse, como é que tá a tua alimentação? Tu tá se alimentando bem? Ela disse, Thalete, eu já sabia que ela malhava. Eu disse, isso pode ser a tua dieta. Aí ela disse, sim, realmente, porque a minha dieta tá muito rigorosa e eu tirei muita coisa da minha dieta. Ou seja, ela estava passando por um processo, certo? Ela estava passando por um processo referente à alimentação dela, referente a nutrientes que ela estava deixando de ingerir uns para ingerir outros, para conseguir uma questão de massa muscular que afetou as unhas. Vocês estão entendendo? Então, se eu não sei, se eu não entendo dessa parte teórica, eu vou deixar meu cliente à mercê de informação. E aí, possivelmente, essa cliente não me procure mais. Porque ela pode encontrar mais na frente, vai fazer a unha normal em uma pessoa mais na frente, e a pessoa vai dizer, olha, a sua unha aconteceu isso, por conta disso, disso. Aquilo que eu deixei de explicar. Vocês estão entendendo? Então, eu expliquei para ela, aí ela foi e concordou tudo aquilo que eu tinha falado. Ela estava começando a fazer a dieta, ela ia buscar um nutricionista. Então, assim, tudo isso afetou uma questão hormonal. Ela estava com uma questão psicológica muito afetada, porque ela descobriu há pouco tempo que ela estava com bulimia. Então, ou seja, é uma série de fatores, de consequências que podem interferir nas unhas também. Como eu acabei de falar, por serem extremidades, elas vão começar a sofrer muito facilmente, certo? Outra doença que a gente pode diagnosticar também, assim, por coloração, é a doença da diabetes, ó. A unha fica bem assim, bem amarelada, estão vendo só, ó? Isso aqui, essa característica aqui é de pessoas que tenham diabetes, tá? Tanto diabetes quanto pessoas que mexem muito com a questão de nicotina. Mas uma coisa é diferente da outra. Por quê? Porque na questão da diabetes, a lâmina ungueal, ela vai mudar de cor, certo? Ela muda de cor, que fica essa cor amarelada. Já na questão de nicotina, de fumante, não é a unha que muda de cor. E sim, a nicotina mancha essa unha. Vocês estão entendendo aí a diferença, né? Tanto é que, se eu pego uma pessoa que fuma demais, que tem uma questão de nicotina sobre a unha dela, no momento em que eu passar a lixa, essa mancha vai sair dessa unha. Vocês estão entendendo? E já, no caso de uma pessoa que tem diabetes, eu posso passar a lixa pela unha dela como for. Não vai mudar de cor. Vocês estão entendendo? Então, o que é que acontece? É um outro problema. Ai, a minha pessoa, uma cliente chegou com a unha amarela. Mulher que tá com diabetes. Não, não é bem assim, tá? É só mesmo a nível de informação. Tem coisas que vocês precisam se informar. Aí a tua cliente já viu isso na internet, né? Mulher, minha unha tá com amarela, tu acha que eu tô com diabetes? Gente,
É muito complicado. Eu sempre costumo falar para as minhas alunas que é para se ter muito cuidado com o que a gente fala, sabe? Nós, como manicures, temos um papel importante e, ao mesmo tempo, perigoso. Por que eu digo importante? Porque nós, como manicure, as clientes elas vão chegar e vão desabafar tudo que elas têm para falar. Referente a uma doença dessa da unha, ela vai chegar com dúvida sobre a unha e ela vai querer saber e ela vai perguntar para você, ela quer que você dê a resposta. Amor, olha, é o seguinte, por que você não procura um médico? Ela pode estar com o pé na cova, mas eu não aconselho você diagnosticar e nem dar o parecer, não. Até mesmo que você não é médica, né? Ninguém aqui é médico para dar esse parecer. Mas, às vezes, realmente, a pessoa pode estar com o pé na cova, mas não cabe a nós. É o que eu sempre costumo falar. Tomem sempre muito cuidado com o que falam, tá? Tudo que vocês estão aprendendo é a nível de informação, é a nível de conhecimento, é a nível, sim, para vocês começarem um processo de ajuda do teu cliente. Indicar o teu cliente, no caso, aí ao médico. Mas não é o caso de você diagnosticar, certo? Dessas doenças que eu falei para vocês já viram alguma? Thaís, Eliene? Já viu algum, Eliene? Não. Não conhece ninguém que tenha nenhum tipo de caso desse? Não. Eu sei da tireoide, eu conheço. Eu até passei as unhas dela. As unhas dela é dura. Ela disse que é por causa da tireoide. Acontece também de ficar assim, bem dura, mas é aquele dura assim, meio ressecado, né, Thaís? É, e também amarelado. É, a tireoide, ela fica. A tireoide, ela tem ela dá essas anomalias assim também na unha, que fica super feiozinho, sabe? Aí eu separei Aí só que dela é a tireoide com a diabetes. É. A diabetes também, ela também dá umas... Ela também dá umas... Como é que eu vou falar pra vocês? Ela também dá algumas aparências nas unhas. Algumas anomalias, vamos dizer assim. Mas a questão do diabético, ela é bem mais séria. Você tem que tomar muito mais cuidado com referente ao diabetes, como a gente falou semana passada. Aí a gente vai ter a onicominose, certo? Onicominose, gente, ela é como um fungo nas unhas, certo? É literalmente a parte de fungos ou bactérias que dá na unha. Através de quê? Como é que uma pessoa ela costuma ter a onicominose? A onicominose, ela vai partir a partir da umidade da unha. Como? Um exemplo. Por que é que tem gente que tem alongamento de unha e costuma ter fungo de unha? Como é que o fungo dá na unha? Porque a pessoa tem um alongamento, certo? Aí aqui, ó, um exemplo. Aqui é a minha manutenção. Se houvesse um descolamento aqui, bem por aqui assim, iria estar entrando água, iria estar entrando ar. E aí, quando eu tenho essa porta de entrada, que entra água, que entra ar, o que é que acontece? Vai probabilizar o fungo. Por quê? Porque, querendo ou não, ainda tem uma unha aqui em cima e aí vai abafar. No que abafa, vai probabilizar o fungo. A mesma coisa são em unhas de pé, que são mais comuns em unhas de pé ou em pessoas que usam alongamento ou que... como é que eu vou falar? Ou que usam alongamento de unha, ou então donas de casa que ficam muito tempo com mão na água. Já viram? Que geralmente é isso, era a vozinha da gente, que areava muita panela. Tem aquelas doençazinhas assim da unha. Aí tu já viu, viu não, Eliene? Pronto! Já eu já coloquei essas unhas que você tem aí e entrou fungos dentro e eu tive que tirar. Ficou verde. Pronto! Já viu, Eliane? Já viu também o famoso unheiro. O unheiro e a onicominose, elas são muito parecidas, tá? Por quê? Porque a pessoa fica com muito tempo na água. Então, a umidade vai fazer com que gere a questão do fungo, tá?
é uma coisa, gente, o nosso corpo é assim, algo tão, né, surreal. Por que é que dá no pé? Porque a unha da pessoa tá grandinha, porque ela tomou banho, não enxugou o pé suficiente, enfiou na meia e enfiou no sapato. Aí ali, possivelmente, vai probabilizar uma onicominose, certo? Que começa aquela questãozinha de ficar assim amarelada. Eu acredito que vocês já tenham visto também. Já vi. Vai ficar assim amarelada. Então, se você não cortar aquela região inteira, aquele fungo ele vai continuar probabilizando, ele vai continuar procriando e pode comer essa unha toda. Que é exatamente essa imagem que vocês vão ter aqui, ó. Tá vendo como essa unha, ó, ela tá toda solta? Pronto. Aqui, ó, é a onicominose, tá certo? Olha só. A unha tá completamente fofa. Aqui, a pessoa não procurou um médico, quem fazia a unha não deu o diagnóstico correto, não fez o que era correto, que no caso era cortar o início desse fungo, e aí ele procriou e comeu a unha toda, tá? Um tratamento que é muito, muito eficaz e é muito barato para essas situações é um remédio chamado fluconazol, certo? O fluconazol, ele é um comprimidinho que é vendido em farmácia popular. Ele geralmente é em torno de R$4, R$5. Esse mesmo comprimido que serve para fungo das unhas dos pés é o mesmo tratamento que é feito para fungo vaginal, certo? Por quê? Porque a mulher ela tende a ter a vagina mais úmida. E nós, como manicures, nós infelizmente somos uma classe muito propícia a ter esse fungo que vai ser chamado de candidíase, tá? A famosa candidíase. Por quê? Porque nós ficamos muito tempo sentadas, costuma ser com calças escuras, alguns ambientes de salão não se tem chuveirinho adequado para poder você se assear, então você não consegue fazer o asseio adequado. E aí você passa muito tempo com a vagina úmida. Então, o que é que acontece? Você vai ter a possibilidade de ter a candidíase muito facilmente. Não que você vá ter... Não. Mas se a sua imunidade estiver baixa, você num período de trabalho muito grande num salão, possivelmente você tenha candidíase. E, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu já sou manicure, como vocês já sabem, há 17 anos. Eu já tive, quando eu era mais nova, que eu trabalhava muito em salão, eu tive 2 vezes em um ano. Aí o meu médico passou um tratamento e tal. Mas eu não sei se vocês já viram alguém. Gente, é uma coceira que é uma coceira que você não deseja nem a rapariga que um dia seu marido possa ter tido. É sério. É horrível. Mas tem tratamento e é comum. Mas é só para vocês entenderem a ligação que há referente às unhas, tá? É o mesmo fungo, tá certo? E eu vou mostrar um videozinho para vocês agora da onicroptose. Onicominose é uma coisa, que é o fungo nas unhas, e a onicroptose é o canto de unha, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só botar aqui para achar aqui no computador. Dalit, como é que eu faço para pegar a outra aula da semana passada? Porque eu não consegui. Hoje é que eu consegui. No YouTube, filha. Né? Ela vai estar no YouTube. Tá no YouTube. Tá certo. Viu? Aí lá você assiste bem direitinho. Gente, semana passada, ontem eu achei isso aqui tão facilmente. E hoje eu não acho. Ai, acho que tá aqui.
Vai, Close. Pega, viu, professora? Oi? Esse cano de unha aí é que pega, viu? Porque eu fui fazer um tempo desse, faz tempo, eu fui fazer a minha unha com uma pessoa, aí ela pegou e deixou cano de unha. Menino, mas essa minha unha inflamou tanto que eu chorava, passava a noite todinha acordada. Aí melhora e depois volta de novo. Esse cano de unha nunca sai. E até porque eu também não sei, eu não consigo, né, fazer a minha unha dos pés, porque a B não deixa, não. Mas, olha, é bem complicado, porque assim... Tem o quê? Tem o quê, Thaís, que tu falou? O canto de unha melhora, aí depois volta de novo. O canto inflama. Sem ver, sem pra quê? É porque ainda tem um pedaço de unha. Com certeza tem um pedaço de unha que não foi retirado. Ou você não tinha antes. Você não tinha canto de unha antes. É porque canto de unha também é a nascente da unha da pessoa, né? Mas se você está dizendo que você não tinha antes, possivelmente possa ser. Ian? Porque assim, aqui, oi. Amor, tu tem como passar aquele vídeo fácil para mim que eu te passei? Não entendi. Tu tem como passar aquele videozinho que eu tinha te passado? É porque ele tá no meu computador. Só que o áudio vai ficar ruim. Não precisa de áudio não, ele é só a imagem mesmo. Passa aí, vou passar. Por favor. Meninas, ele vai abrir aí a tela e vai passar o vídeo para vocês. É de uma onicroptose, tá? Vocês vão ver como é o canto de unha. Nesse caso aí, é um canto que ele é... A Thaís... a internet da Thaís acho que caiu, ó. Ele é um canto de unha mesmo, tá? Ele é realmente da matriz da unha. É que ele vai passar. Porque a onicroptose, ela geralmente é da nascente da unha da pessoa. Mas tem alguns casos que são as manicures que terminam fazendo por não saber, na realidade, fazer uma unha. E aí faz um canto, mas é tipo canto de pele, sabe? Não é o canto de um mesmo assim que a pessoa tenha... Mas tem que fazer tratamento. Olha só. Tá conseguindo ver, Eliane? Tô vendo. Imagina, Marcos, eu ia ficar sem te ver. Eu já tô bem melhor. Olha só, ó. Misericórdia, como é que isso é criado, hein, Dalit? O criado foi ótimo. Misericórdia. Eu adorei o criado. Mulher, deixa de rir de mim, mas é horrível. Coisa triste. Parece um corte de uma unha saindo de outra unha. Oh, comédia. Não... eu não aguento, não. Essas coisas.
Isso aí, a menina, a Thaís tá dizendo que a internet dela acabou. A bichinha, ela só agora tá com 3G agora de WhatsApp. Só botar aqui pra ela. E aí, o que é que acontece? Na realidade, aquilo ali é possivelmente uma verdadeira onicroptose. Por quê? Ian, tu ainda tem aquele PDF que eu te mandei daquela unha de pé? Foi o último PDF que eu te mandei. Tu ainda tem? Ele aí? Ian? Ian? Oi, professora. Tu ainda tem aquele PDF que eu tinha te passado? Tem. Não tá no computador, não? É porque eu tenho muita imagem. Se eu não selecionar ela assim na hora, aí eu não consigo botar pelo WhatsApp. Eu não consigo enviar. Eu acho que eu tenho. Deixa eu ver se ainda... É porque a tela, sabe? É a estrutura, da unha? É. Se não tiver, eu tenho um aqui. Pois abre, que aqui eu não tô conseguindo abrir, não. Não? Pois eu vou abrir aqui a que eu tenho. Peraí. Se eu vier aqui, eu achei uma aqui que dá pra mim demonstrar aqui pra vocês. O download... Eu acho que é download, né? Rapaz, se a pessoa tem coisa errada no computador dela, os outros vê tudo aqui, né? Glória a Deus que eu sou uma pessoa santa, só tenho coisa certa, unha e tudo no meu celular, nas minhas coisas. Pronto. Vamos lá. Tá vendo, Eliane, direitinho aí, essa unha que eu postei? Pronto. Eu vou passar aqui aquela onicroptose ali, certo? O que é? Eu vou falar aqui nessa unha da mão, mas você vai entender também pela unha do pé, seria a mesma coisa, tá? Eu vou passar meu mouse aqui, ó, você vai entender. Essa nascente aqui, dessa parede lateral aqui, ó, a unha, quando ela cresce, certo? Ela não vai crescer saudavelmente como essa outra unha aqui, ó. Tá vendo que essa unha aqui, ela cresceu retinha, essa unha aqui desse 3D. Tá vendo que bem aqui, ó, a borda livre dela, ela cresce normalmente, certo? O que é que acontece no caso de uma onicroptose? Essa unha, ela vai entrar para dentro da carne aqui, ó. Ela vai fazer exatamente esse crescimento aqui, ó. Que eu vou fazer aqui com a minha seta, ó. Ela cresce para cá. Ela vai fazer exatamente isso aqui, ó. Aí, quando ela chegar bem aqui, exatamente onde está aqui o meu mouse, ela vai parar. Quando ela para bem aí, o que é que acontece com essa unha? Ela vai... Tá dando para ver? Eu tô olhando só uma tela aqui. Cheia de coisa, né? É. Não, eu queria que mostrasse a unha. Não tá mostrando. Tá não, tá só uma tela cheia de coisa. É. Eita. Espera ainda. Ian, eu abri, mas não tá indo lá. Por quê? Porque você tem que compartilhar a tela do que você abriu agora. Você para essa tela, dá um stop nessa tela, aí a tela da imagem vai estar aberta. Aí eu boto compartilhar? Aí você vai clicar em compartilhar novamente, selecionar a imagem. Por que naquele dia eu consegui, hoje eu não tô conseguindo? Dá um stop nessa tela que tu tá na tela das imagens. É. Tem que dar um stop nessa tela. Tu já abriu a imagem da unha, já? Olha essa... Tem que abrir a imagem da unha.
Já abriu a imagem da unha? Pera ainda. Não estava aberta a imagem da unha, não. Estava aberto a tela mesmo. Pois abre a imagem Pronto. que tu quer. Já tem que estar aberta, né? É, já tem que estar aberto. Pronto, eu abri a imagem da unha. Aí agora eu venho no Zoom. Clique em compartilhar a tela. Voltei. Ah, Thaís, muito bem. Olha aí como foi de Deus, viu? Ah, entendi. Já tá, vai estar roteando a internet do celular dele. Pronto, deu certo agora, né? Tá vendo, né, Eliane? Tô vendo. Pronto, show de bola. Ó, bem aqui eu tava explicando naquela hora, ó. Essa daqui é uma unha natural e aqui é uma unha 3D, tá? Ó, o que é que acontece no caso daquela onicroptose, tá? Bota o vídeo de novo, Ian, pra Thaís ver rapidinho, ele é 10 segundinhos, né? Só para ela entender aqui. Por favor. Ian. Para eu fazer isso, você tem que dar um stop nessa tela. Nossa senhora, tanto stop, né, meu povo? Não, vou explicar aqui só. Mas pode continuar para não atrapalhar. Depois que tu vê, depois que tu vê o vídeo, tu vai entender o que eu vou estar explicando aqui. A respeito depois da onicroptose, não, tu já sabe o que é, porque tu já sofreu com canto de unha, então tu vai entender o que eu vou falar. O que é que acontece no caso de uma onicroptose, tá? Essa unha 3D aqui, ó, que o meu mouse está passando aqui por cima, que vocês estão vendo, o que é que acontece? A nascente da unha aqui, ó, estão vendo lá o meu mouse, né? Essa unha aqui, ela nasceu corretamente, tá vendo? Ó, ela nasceu retinha, olha só. Ok? No caso de uma onicroptose, o que é que acontece? Essa unha, ela não vai nascer desse jeito aí. Ela vai nascer aqui, ó. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai vir aqui, ó. Pra dentro da unha. Exatamente onde meu mouse está passando, ó. Certo? Aí, quando ela chegar bem aqui, coisa que essa unha que vocês estão vendo, a borda livre dela passou, tá vendo que tem um pedacinho de unha para fora? Pronto. Nesse caso de uma onicroptose, o que é que acontece? Essa unha, ela vai parar exatamente aqui, ó. Bem aqui, na carne esponjosa da pessoa. Aí, o que é que acontece? A pessoa calça um sapato apertado, a pessoa bate. Essa unha, a onicroptose, ela praticamente não consegue sair da carne esponjosa. Porém, a minha matriz não continua trabalhando. Então, a minha unha ela continua crescendo. Só que ela não vai sair da minha carne esponjosa. O que é que vai acontecer? Ela vai ferir a minha carne esponjosa. Quando ela ferir a minha carne esponjosa, ela vai começar a inflamar. O que é que acontece? Ela não feriu? Pé tá onde? Pé tá no chão. Chão tem o quê? Bactérias. Então, se tem bactéria no chão, geralmente eu costumo ficar descalço na minha casa. Às vezes tem pessoas que têm cachorro. Então, essa unha, ela vai passar pelo processo de infecção. Certo? Por quê? Porque a pessoa já tem um sintoma de onicroptose. Aí, junta com a bactéria, aí vai probabilizar a infecção. Certo? E quando probabiliza essa infecção, a pessoa tem duas alternativas. Ou ela entra no antibiótico, que não vai retirar a unha, porém vai sarar a inflamação. Certo? E aí ela tem que procurar um profissional, que no caso é um podólogo, certo? Um profissional de podologia, para ser feito retirado essa unha corretamente desse local, tá certo? Vale, que é isso? Gente, eu não passei isso. Cadê a minha imagem? Eu não sei o que foi isso que aconteceu. Vale, cadê a minha unha? Ai, tá aqui. Não. Oh, meu Deus. As meninas estão vendo todas as minhas coisas. Eu não tenho nada de errado, estão vendo? Enfim, a minha imagem, ela sumiu. Mas... Olha, gente, que unha linda. Vocês viram?
São só algumas outras coisas que eu faço. Eu pego. Vamos, cadê a unha? Enfim, né, gente? A unha sumiu. Amém. Mas vocês já conseguiram entender o que eu vou passar para vocês? 5 minutos. Tá. E aí, essa é a real da unicroptose, tá, gente? Como é que eu faço agora para eu sair daqui? Pronto, tirou, né? Pronto. Saiu só agora. Vai, como eu tô sonhando. E aí, gente... Eliane, ela tá rindo demais. A Jane na sala de aula comigo. Ei, aí o que é que acontece? A questão da unicroptose é exatamente essa, tá? E aí a gente vai ter as paroníquias, que é aquela inflamaçãozinha que dá com aquele pus, sabe? Aquele pus que dá no cantinho da unha. Não sei se vocês já passaram por isso. Essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, ó, é a paroníquia. Olha lá o puzinho na unha, tá vendo? O nome dessa doença chama-se paroníquia, tá? Outro detalhe, gente, que a gente tem que falar também, e que eu vou falar melhor também, eu posso falar melhor também nas outras aulas, é a respeito da esterilização do material, tá? Que como é que funciona hoje? Nós temos hoje a estufa e a autoclave. O que é permitido pela vigilância sanitária? A autoclave. Por quê? Porque a autoclave, ela vai esterilizar a vapor. No momento em que você coloca o material dentro dela, ela precisa de uma trava, ela só fecha travando, e quando você trava ela, você só consegue abrir novamente depois que o ciclo de esterilização estiver completo. Qual é a diferença da estufa? A estufa, ela vai esterilizar a vapor. Porém, o que é que acontece? A estufa, no momento em que você coloca o alicate, ela é uma portinha de abrir e fechar. Você pode tirar a qualquer momento, diferente da autoclave. Então, por esse fator, o que é que acontece? As manicures não respeitavam o tempo ideal de esterilizar na estufa. Um exemplo, a estufa, ela vai esterilizar 200 graus por 1 hora, certo? E a pessoa, ela não respeitando isso, esse material ele vai continuar contaminado. Então, mediante essa situação, a vigilância sanitária, mediante a vigilância que ela fazia, não é vigilância não, me esqueci agora. Esqueci o nome agora que se dá. Enfim, que ela vai nos lugares para fazer a verificação de como está aquele material, ela viu que as pessoas não respeitavam o tempo da esterilização. Então, o que é que acontece? Esses materiais eles estavam contaminados. Então, mediante a isso, foi que a vigilância sanitária simplesmente decretou que só pode ser utilizado em salão autoclave, tá certo? E aí, porém, para manicures, a estufa tem aquelas estufinhas que, se respeitar, vai esterilizar normal, mas também vai acontecer de nem todo mundo ter essa estufa. E aí vai ter uma técnicazinha da panela de pressão também que esteriliza a vapor, certo? Depois eu vou mostrar para vocês o link, tá? E aí, o que é que acontece? Vocês pegaram vocês pegaram a apostilazinha de vocês já? Não, eu não peguei não. Não, né? Pronto. Não. Eu vou passar uma tarefinha para vocês no grupo de algumas pesquisas que eu quero que vocês façam, tá certo? Mas eu vou colocar lá no grupo de vocês. Eu quero que vocês façam essa pesquisa para na próxima aula vocês apresentarem. A estufa essa aqui? É ela mesmo. Essa daí, ela é pequenininha. Ela dá para esterilizar. Se você respeitar o tempo ideal, ela dá para dar uma esterilizada. A outra é mais cara. Eu sei, a outra é mais cara. Essa daí é uns 150, 200 reais. A autoclave, ela é 1.200, a mais barata. E tem outra mais cara, né? Varia de preço. Baratinha, a menor, acho que é com 4 ou 5 litros.
A de 4, 5 litros, ela é mais ou menos esse preço. E aí, meninas, a nossa aula de hoje, ela vai encerrando, tá? Por aqui. Eu vou passar o trabalho de vocês lá no grupo, tá certo? Para vocês me apresentarem na próxima aula. E continue em casa, uma ótima semana. Cuidado com o corona, se protejam, usem máscara ao sair de casa, se necessário for, tá certo? Ian, você quer dar alguma palavrinha com as meninas? Ian? 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 Prontinho, professora, viu? Pois um abraço para vocês. Se cuidem, tá? Tá bom para vocês meninas. também. Cuidado. Beijo. Até a Tchau. próxima.